Voltamos, mais desafios. E aí, o que achou das últimas questões de ética, né? Já peguei mais pesado, né? Já vim com questões mais elaboradas, maiores. O meu objetivo é treinar você para que tenha aí um bom desempenho, viu? Sofre aqui um pouquinho com a tia Claudete, mas na questão da prova vai acabar passando muito fácil pelo desafio concurseiro. Podemos? Olha lá, mais alguns desafios, mais algumas questões. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Executivo, Decreto 1171, em sua seção 1, traz uma série de regras deontológicas, de novo falando das regras deontológicas, a serem observadas pelos servidores públicos. Com base nessas regras, analise. 1. Quando, diante de uma situação contrária aos interesses da administração pública, cabe ao servidor reproduzi-la de modo mais digno possível, ainda que incorra em alguma omissão. Como assim? Diante de uma situação contrária aos interesses da administração. Aí o servidor vai reproduzir essa situação contrária aos interesses da administração, mesmo aí, só aqui está errado, né? Aí, de modo mais digno possível, ainda que incorra em alguma omissão. Se tivesse até falado aqui, olha, tendo em vista a análise do justo e injusto, do honesto e desonesto, tendo em vista a busca do bem comum, aí eu até concordo, né? Aí estaria correto. Mas simplesmente reproduzi-la com dignidade e com ainda incorrendo em omissão, tá tudo errado, né? Então isso aqui está totalmente errada, essa afirmativa. O palavreado é bonito, mas é absurdo o que se foi falado aqui, viu? Cuidado com isso. Os fatos e atos decorrentes da vida privada do servidor não podem influenciar no conceito de sua vida funcional. Os fatos e atos decorrentes da vida privada do servidor público não podem influenciar no conceito de sua vida funcional. Toda hora o Código de Ética fala o contrário. Claro, servidor, que o que você faz lá na sua vida privada influencia sim. Claro que sim. Seja do bem, seja do mal. Com certeza. Eu vivo isso, né? Eu sou professora concurseira. Eu não faço segredo disso, até porque a minha conduta aqui como professora concurseira não é ilegal, não. Uma vez um aluno, né, ele falou, né, veio falar comigo como assim, ai professora, como é que a senhora consegue que ninguém saiba que a senhora dá aula para os concurseiros? Eu sei, mas como assim? Não é segredo não, menino. O que eu estou fazendo aqui é lícito. Eu atendo todas as atribuições do meu cargo, né? Eu cumpro os meus deveres, eu cumpro as proibições, eu não tenho por que guardar segredo. Eu não pratico nenhum ilícito porque estou dando aula aqui para você, não. Pelo amor de Deus, senão eu não estaria aqui. Né? Outras vezes outros alunos falam assim, Claudete, você que é do Tribunal do Rio, poxa, estamos num concurso do Tribunal do Rio, tu não tem nenhuma informação privilegiada não para dar pra gente, seus alunos queridos e amados? Eu assim, criatura, se eu tivesse essa informação, eu não estava aqui dando aula para você. Se eu tivesse essa informação, tenha certeza que eu não passaria para ninguém. Ok? Porque eu tenho além da ética, além da conduta e a consciência adequada, né, da conduta funcional e na conduta privada, isso é totalmente errado, né? Eu tenho regras funcionais a observar, certo? Além das minhas convicções, claro. Então, por favor, não tem nada a ver. Agora, o fato de eu ser uma professora, eu tenho livros publicados sobre servidores públicos, é claro que isso traz sim influência na minha vida funcional. Eu tenho uma boa imagem funcional, eu sou convidada pela administração pública, pela minha estrutura administrativa, a ministrar cursos, a capacitar servidores, a criar novos cursos. Eu estou no momento que eu estou criando um novo curso para a minha instituição. Por que isso? Porque a minha vida privada traz um bom conceito na minha vida funcional.
É uma atividade privada, né? Professora de legislação específica, legislação estatutária. Mas isso tem muita influência na minha vida funcional. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu ainda não tinha ingressado como servidora instrutora, eu já tinha um livro publicado e aí o diretor da Escola dos Servidores, ele foi a uma Bienal, lá estava o meu livro, e ele viu que eu me qualifiquei como servidora instrutora, e ele comprou o livro, chegou na Escola dos Servidores e disse, olha, chama essa autora aqui para integrar os nossos quadros. Entendeu? Porque antes de ser servidora instrutora, eu fui professora concurseira. E aí, pelo meu bom conceito como, né, na vida privada, que eu cheguei até essa escola de servidores. Isso é interessante, né? Claro que tem influência sim, está errada essa afirmativa. O ato administrativo depende de publicidade para constituir requisito de eficácia e moralidade, exceto para situações de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. Certo ou errado? Então, olha lá, eu sei que isso aqui é forte, né? O ato administrativo depende de publicidade para constituir requisito de eficácia e moralidade. A moralidade administrativa, ela está muito atrelada à publicidade do ato. Porque se o ato é moral, se o ato é legal, ele tem que ser público também. Lógico que são princípios e institutos distintos, claro. Mas quando se fala em ato administrativo, todos os princípios devem ser observados para que esse ato administrativo seja considerado moral e eficaz. Tem que sempre lembrar disso. A publicidade é um princípio que rege os atos dos nossos administradores. E olha, cada vez mais, né, vem se falando que mais que publicidade é preciso a transparência. Não é simplesmente divulgar. O que é publicidade? É você divulgar. Igual você pega lá uma bula de remédio, né? Quando você lê aquela bula do remédio, você vai assim, meu Deus, tá, publicou. Tá bom, mas eu não entendi porcaria nenhuma, né? Então, além da publicidade, é preciso a transparência, é preciso mostrar como a coisa se opera. É isso, não é simplesmente publicar, botar lá um monte de termos técnicos que ninguém entende nada, a não ser um pequeno grupo de profissionais técnicos, não adianta, certo? Então é isso. Tá perfeita essa afirmativa. Essa publicidade, ela vai ser excepcionada no interesse maior, que é o interesse público. Aí, lógico, segurança nacional, investigação policial, interesse superior da administração pública. Isso tem que ser previamente analisado para ser declarado como sigiloso, porque senão corre o risco de ser manobra para fugir da fiscalização. Entendeu? O administrador sente que vai ser fiscalizado, tem vários controles externos, né, que sofre aí o administrador, e aí ele pode falar o seguinte, quer saber? Eu vou declarar esse processo como sigiloso e acabou. Não. Isso tem que ser previamente declarado como sigiloso. E, por exemplo, para o Ministério Público, eu dou aula de organização do Ministério Público, né? Uma das prerrogativas dos membros do Ministério Público é ter acesso total e irrestrito, inclusive aos procedimentos declarados como sigilosos. Para o MP não tem essa. O MP é um órgão que exerce o controle externo de diversas estruturas na busca pelo zelo do interesse público, ok? Bom, então essa afirmativa, ela está perfeita, está adequada, ok? Realmente o ato administrativo depende dessa publicidade, esse é o entendimento. Não é que o sigiloso não vai ser, né, moral nem eficaz, ele vai ser, mas ele é exceção e tem que ser fundamentado esse sigilo, fundamentado e tem que ser prévio, ok? Certo? Então a afirmativa está correta.
A ausência injustificada do servidor público em seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Com certeza. Isso é fato. E olha, e essa herança nós temos, viu? Nós temos essa herança. A ideia do serviço... Agora já melhorou muito, viu? Mas eu ingressei no serviço público há 20 anos atrás, né? Então, a ideia do serviço público, do servidor público... servidor público trabalha quando ele quer. Servidor público, né, não tem horário. Lógico, é fato que... o rigor na fiscalização de assiduidade e pontualidade não é tanta quanto na iniciativa privada. Isso ainda é fato. Mas olha, cada vez mais nós temos essa exigência acontecendo. Uma aluna me perguntou: Claudete, eu estou fazendo prova para concurso público. Precisa trabalhar todo dia? Claro que sim! Um dos deveres é da assiduidade. E estamos trabalhando todo dia, estamos trabalhando muito. Então, cuidado com isso, tá bom? Cuidado, porque se vai ingressar no serviço público achando que vai trabalhar pouco, pode se decepcionar. Tem muito trabalho. Depende, lógico, do setor que você, né, vai ocupar, que vai ser lotado. Mas a grande maioria está assoberbada, né? Estamos precisando de novos agentes públicos. E a ausência injustificada, claro que vai desmoralizar. Claro que é fato, né? Isso. E traz, inclusive, problemas nas relações de trabalho. Por quê? Eu já fui chefe, né? Graças a Deus não sou mais. Mas, assim, eu já coordenei uma equipe, já chefiei uma equipe. Que falta... Porque brasileiro é assim, né? Ele quer o que é bom. Se o outro tem algo bom, ele quer pra ele. Mas se o outro tá ferrado, ele não quer a mesma coisa pra ele, não, né? Aí uma colega que faltava, uma menina faltava lá direto, aí os outros achavam que tinham direito de faltar também. Gente, acorda, desce do palco, viu? Você não tem direito de faltar, não. Nem ela. Ela vai sofrer todas as consequências da falta. Foi um momento bem difícil, né, que eu vivi. Mas consegui sanar. Ela foi exonerada, né? Depois, porque ela era uma servidora cedida, né? Eu fiz a respectiva devolução com a comunicação de falta ao superior máximo ou seja, era uma servidora municipal. Eu comuniquei ao prefeito, liguei para o prefeito para poder fazer as devidas. Por quê? Porque eu precisava resgatar a moralidade e a adequação da minha equipe. Ela estava indo pro ralo, entendeu? Desmoraliza, claro que sim. E aí, correto? Afirmativa 3 e 4. 3 e 4, afirmativa, resposta letra E, não é isso? Deixa eu só conferir aqui. A 1 está errada, a 2 está errada, a 3 e a 4 estão corretas. Bonitinho, né? Mais uma questão, vamos lá. Para que haja conduta ética, é preciso que a pessoa conheça a diferença entre bem e mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício. A pessoa não só conhece tais diferenças, como também reconhece-se como capaz de julgar o valor dos atos e das condutas e de agir em conformidade com os valores morais, sendo por isso responsável por suas ações e sentimentos e pelas consequências do que faz e sente. Tem a capacidade para avaliar e pesar as motivações pessoais, as exigências feitas pela situação, as consequências para si e os outros, a conformidade entre meios e fins, a obrigação de respeitar o estabelecido ou de transgredi-lo se o estabelecido for imoral ou injusto. Chauí, né? Marilena Chauí, Um Convite à Filosofia, um texto adaptado. Bem interessante esse texto. Com base no texto, assinale a alternativa que identifica corretamente condições indispensáveis para a conduta ética. Olha, essa questão é muito legal. Bem legal. Vamos voltar ao texto. Vamos lá? Voltar ao texto? Vamos analisar por pedaços.
Para que haja conduta ética, é preciso que a pessoa conheça a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, permitido, proibido, virtude e vício. Tem que conhecer as regras da vivência em sociedade. Não é isso? Claro que sim. A pessoa não só conhece tais diferenças, então olha só, as regras são as regras morais de conduta. Esse é o que se diz, ó, tem que ter o conhecimento das regras morais, que é isso, né? Bem ou mal, certo e errado. A partir dessas regras morais se tem um conjunto de conceitos daquela sociedade. Tudo bem? Só que, e aí para esse exercício ético, precisa de tais conceitos, é fato. Agora, a pessoa, nessa conduta ética, o que se visa que está se falando é conduta ética. Essa pessoa, além de conhecer essas diferenças, também reconhece-se como capaz de julgar o valor dos atos e condutas e de agir em conformidade com valores morais. Olha só, o Cortella, ele fala o seguinte, que o imoral é aquele que contraria as regras morais de uma sociedade. Regras morais são aquelas regras, aquelas condutas impostas pelo grupo, pela sociedade, num determinado lugar, num determinado tempo. Não é isso? Ok? E a partir do momento que a pessoa contraria aquela regra moral, aquelas regras morais impostas pelo grupo, ela é taxada, ela é julgada como uma pessoa imoral. Ok? O I é no sentido de negação, nega a moral existente. Show? Ok? Ela é imoral. O que não se confunde com amoral. O amoral é aquele que não tem essas distinções, que não tem esses conceitos, que não sabe a diferença entre o bem e o mal, que não sabe a diferença entre o certo e o errado, o permitido e o proibido, a virtude e o vício. Não sabe. E aí o Cortella diz o seguinte, só quem é amoral é o recém-nascido, né? A criancinha que ainda está bebezinha, porque a partir do momento de desenvolvimento dessa criança, ainda criança, ela começa a construir as suas condutas, né? Ela começa a perceber as condutas morais, né? A gente já começa a passar, olha, isso aqui está errado, não pode, é feio, não é isso? Olha lá o conceito moral sendo construído em cada indivíduo, a partir de uma educação. E o incapaz, o demente, né? A pessoa portadora de demência, aquele que não tem nenhum discernimento mental, esse também é amoral, porque ele não tem condições de ter esses conceitos contraditórios, né? Do bem e do mal, certo e errado. Ele não tem condição de discernir esses conceitos da sociedade, ok? Certo? Esse é o amoral. Então, a conduta ética, ela começa do conhecimento das regras morais, sabe-se o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, sabe-se de tudo, e não simplesmente reproduz, porque é um ser que conhece essas diferenças, mas é capaz de julgar se essas imposições sociais de condutas morais são regras que estão em conformidade com o padrão, com o padrão da sociedade atual e com o seu padrão enquanto pessoa que está comprometida não só com o seu bem-estar, mas com o bem-estar da coletividade. Ok? Então, olha só, a pessoa não só conhece tais diferenças, como também reconhece como capaz de julgar o valor desses atos, das condutas e agir de conformidade com os valores morais, e aí ela é responsável por suas ações e sentimentos e pelas consequências do que faz e sente. Todos os nossos atos geram consequências. É esse o grande fator de educação, né? Quando a gente fala para o filho, você vai ficar de castigo, porque o que você fez é errado. A gente começa a mostrar para o filho, não vou entrar no conceito, né? Se vale a pena, se o método educacional mais adequado é o castigo ou não,
que é fato que lei de palmada está aí, a lei da palmada, né, não pode bater, mas assim, a lei da palmada, ela tem uma outra construção, tá? Não é no sentido de que agora tem que deixar virar todo mundo delinquente, né? Isso não. É porque, infelizmente, a cultura brasileira, nosso povo ainda não está desenvolvido suficientemente bem para saber o que é a diferença entre a palmada e a pancada, né? Então eu vivo isso, né? Eu sou oficial de justiça, eu já vi crianças espancadas e o pai e a mãe acham que não, foi para educar, porque ele aprontou, porque ele fez isso, fez aquilo. Entendeu? Então essa foi a preocupação do legislador. Mas voltando aqui, então quando a pessoa é responsável, né, tem essa consciência do bem, do certo e do errado, e aí assume uma conduta responsável, ela sabe que tem consequência tudo o que faz. Tem a capacidade de avaliar e pesar essas motivações, as exigências feitas pela situação, seja a consequência para si, seja a consequência para os outros. Então a gente se percebe como um ser responsável por ações, por decisões. E essa responsabilidade no sentido de que essas ações afetam não só ao próprio indivíduo, como ao grupo em que vive. Certo? Então é preciso ter uma consciência das regras morais existentes naquele grupo em que vive, naquele grupo a que pertence, e tem que estar com a consciência de responsabilidade das consequências dos seus atos, das suas decisões. Não necessariamente vai reproduzir todas as regras morais impostas, mas vai estar consciente de que isso tem consequências, e essa responsabilidade é que vai reger a sua conduta ética. O conhecimento das regras morais e a responsabilidade pelas suas escolhas. Então, qual é a resposta? Com base no texto, assinale a alternativa que identifica corretamente condições indispensáveis para a conduta ética, vontade e busca da felicidade. Às vezes essa busca desenfreada da felicidade gera tantas ações irresponsáveis, é o egocêntrico, né? Bondade e sentido inato de justiça, sentido inato de justiça, o sentido de justiça, ele até pode crescer, ele pode até, lógico, né, tem uma concepção inata, mas ele é muito mais construído que inato. Ele tem uma base inata. Competência profissional e virtude? Nada a ver. Consciência moral e responsabilidade, habilidade e conhecimento acadêmico? Não tem nada a ver com conhecimento acadêmico. Resposta, letra D de dado. Consciência moral e responsabilidade. São condições indispensáveis para a conduta ética, porque a ética é a reflexão da moral a partir da busca, da consciência de que o que se busca é o bem comum, é a vivência adequada em grupo, em sociedade. Podemos? Mais uma questão. Não é dever, essa é mais fácil, né? A partir do momento que pega uma questão objetiva, fica bem mais tranquila. Não é dever fundamental do servidor público, segundo o decreto 1171. Não é dever. Ou seja, sobre deveres do servidor, marque a alternativa incorreta. Ser probo, reto, leal, justo, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. É dever do servidor ser probo, reto? Lógico, é dever, tá certo. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Direito de greve todo servidor tem, né? Apesar de não estar regulamentado até agora. Faz tempo, né? Desde 1988. E cadê? Não está regulamentado ainda. Aí, nossa jurisprudência é utilizada as regras da iniciativa privada. O que é fato, exercício do direito de greve é um direito do servidor, como de qualquer trabalhador, mas é preciso que o seu direito funcional, né, não pode atrapalhar a vivência coletiva, né?
certo? O interesse da sociedade. Então, olha só, tem que atender nesse direito de greve às exigências específicas da vida e da segurança coletiva. Não pode atrapalhar. Que mais? Dever comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Tem que comunicar, tem que estar comprometido com o interesse público. Verificou um ato ou um fato contrário ao interesse público, tem que comunicar? Claro que sim, tem que buscar essa solução, tem que haver essa comunicação. Às vezes, você é o único que teve contato, né, com aquela situação. E aí, é dever do servidor comunicar, fazer essas comunicações. E a letra D, que está errado, né? Ter respeito à hierarquia, isso não está errado. Olha lá, hein? Ter respeito à hierarquia está certo, é um dever do servidor. A estrutura administrativa, ela é hierarquizada, né? Então, tem que observar a hierarquia? Claro que sim. Não representando contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Acabou de falar que tem que comunicar, né, os atos contrários ao interesse público, como é que não vai representar? E quando se fala representar, né, agir às vezes contra um superior hierárquico. Você, olha só, você é meu superior hierárquico, mas você também tem os órgãos de controle de suas atitudes. Eu vou fazer as comunicações. É isso. E olha, isso tem que estar muito consciente no servidor. Infelizmente, ainda temos uma cultura, né? Ainda já superamos muito, mas ainda temos a cultura do coronelismo, né? Daquele que está no poder, ele acha que pode fazer o que ele bem entender, que ele manda e desmanda, que é o senhor do bem e do mal. Oh, não é assim não. E o subordinado, ele precisa estar consciente disso. Primeiro, ele não pode achar que o superior hierárquico é um ser acima de todas as coisas e é um ser que vai resolver todas as carências e necessidades da estrutura, entendeu? Não. Quem está no comando é gente como a gente. Eu já estive assim nessa situação. Então, muitas vezes, eu também costumo dizer sempre isso, muitas vezes você tem um chefe, um coordenador, um diretor, que ele é muito rigoroso, que todo mundo reclama, que ele é carrasco, mas muitas vezes o subordinado, ele não consegue ter outro tipo de chefia. Não são todas as pessoas, mas tem pessoas que só funcionam desse jeito, não sabem respeitar um comando democrático, só sabem respeitar um comando, né, do chicote. É absurdo isso. Infelizmente, temos pessoas assim. E aí, muitas vezes, a chefia se vê impelida, obrigada a ter tais atitudes. Eu lembro que uma vez eu gritei, a única vez eu dei um grito com um subordinado meu, porque ele precisava disso. E depois disso ele me respeitou e depois disso ele me ouviu. E foi assim um grito pedagógico. Isso me incomodou muito mais a mim que a ele. Depois ele virou ótimo. Não vou assim, gente, por que a criatura chegou a esse extremo? Mas ele estava tanto me desrespeitando que a falta lançada no livro ponto que eu tinha feito, né? Ele faltou e aí eu registrei a falta. No dia seguinte ele riscou e assinou do lado. Entendeu a situação? Então, assim, são situações extremas que às vezes quem está de fora não consegue perceber. Como assim? Por que aquele chefe é tão horroroso? Não justifica. Não pode dar tratamento igual. Tem que ser duro, tem que ser chefe. Não tem que ser chefe, tem que ser líder. Né? O líder, ele concilia as vontades de todos em prol do interesse comum, dentro de um limite. E ele contraria também as vontades, informando por que faz, isso faz com tranquilidade, com responsabilidade. Por isso ele é respeitado. Ok? E aí, claro que a resposta é letra D de dado. Paro por aqui, tem mais no próximo bloco. Tchau, tchau.